relacionamento e criar uma linhagem. E dentro do nosso movimento, nós vemos que podemos criar a linhagem dos pais celestiais, né, dos verdadeiros pais. Vai além de prazer, também é para criar um relacionamento profundo, é um relacionamento, né, único para experimentar o coração de Deus. Por favor, pense sobre o que significa conectar tão profundamente com esse coração. Não só estar perto com cada um de nós, né, esposo e esposa, mas ter algo mais profundo dos pais celestiais. Essa é uma frase, né, do Champion. Então, vou ler para vocês. Fundamentalmente, os pais representam a posição original de Deus, e o marido e esposa representam um lado de Deus um para o outro. Nessas palavras dos verdadeiros pais, o lado complementar de Deus, a que cada um se refere, são o Pai Celestial e a Mãe Celestial. Em outras palavras, os maridos devem atender às esposas como atenderiam a Mãe Celestial, e as esposas devem atender aos seus esposos, os seus esposos maridos, como atenderiam a um Pai Celestial. Nós sabemos muito sobre esse conceito de viver para o bem do outro. Isso talvez é um estado mais profundo de viver para o bem do outro, de viver para o bem do nosso parceiro. Nós podemos atender o Pai Celestial atendendo o nosso esposo ou nossa esposa. Os verdadeiros pais nos ensinam que na bênção, o esposo e a esposa devem honrar um ao outro, assim como honram aos pais celestiais. Então, nessa perspectiva, nós temos que ter um profundo respeito para os nossos parceiros. Então, servindo um ao outro dessa maneira, não só fortalecemos nossos relacionamentos, mas também aprofundamos nossa conexão espiritual com o cônjuge. E esse serviço mútuo é a chave para experimentar uma forma mais divina de amor. Um amor que não procura algo para ter, mas procura algo para dar, para servir. Então, para se lembrar, né, trata-se de ver e servir um ao outro como reflexos divinos. É o que eu quero dizer, basicamente. Então, o que o sexo celestial realmente significa? É uma intimidade que eleva o corpo, coração e espírito, mas é algo muito profundo e especial. E realmente significa, né? Significa experienciar o coração de Deus e dos verdadeiros pais. Um ponto fundamental é ver seu cônjuge como uma expressão divina, seja masculina ou feminina, de Deus. Então, perspectiva nos incentiva a valorizar e honrar um ao outro em um nível espiritual profundo. Ao amar e cuidar da minha esposa, estou atendendo a Mãe Celestial. E a mesma coisa para mim, como eu amo atender ao meu esposo, assim consigo atender o Pai Celestial. E, por fim, há uma mudança essencial de foco, de o que eu ganho para o que eu posso dar. Esse modo de pensar, né, ele nutre um relacionamento baseado no altruísmo e no respeito mútuo, aprimorando o vínculo sagrado entre os parceiros. E eu acredito que esse é um passo muito importante dentro de um relacionamento, especialmente para as mulheres. Nós aprendemos a cuidar um do outro, né? Nós mulheres, da- nós somos assim, né? Nós damos leite para os nossos filhos, nós damos vida, né? Fazemos o parto para os nossos filhos. Mas como que nós podemos fazer isso para o nosso esposo, como esposa, né?
É muito fácil para mulher fazer isso, mas não é tão fácil para os homens fazerem, né? Porque isso é mais natural para nós mulheres. Como nós podemos continuar? Lembre que esses elementos são uma fundação, né, para ter uma conexão celestial com seu parceiro. Então, o que faz a comunicação ser tão importante? Então, primeiro, né, a comunicação, ela tem que acontecer naturalmente, né? Ela tem que criar um ambiente em que os dois parceiros se sintam seguros e possam se expressar o que eles precisam, o que eles desejam. É muito importante ter essa conversa aberta. Pode se sentir meio estranho no começo, meio desconfortável, mas isso é muito saudável para ter esse relacionamento sexual com, opa, com o seu parceiro, né? Ter esse relacionamento que você pode ter com Deus, com o seu parceiro, de se abrir. Pô, o Sebastião não sabe me dar prazer se eu não falar para ele como eu fazer, ou o que fazer, ou o que eu gostaria. E o mesmo para ele. E se a gente não tiver essa conversa, a gente pode um machucar o outro, né? É importante ter essas conversas para que a gente crie, para que a gente não crie ressentimentos, né? Um pelo outro. Lembre que comunicação é uma ponte que cria, que liga, né, o que você acha com o que realmente é. Então, aí, por exemplo, se eu não me comunico ou se ele não me fala nada, eu vou começar a imaginar o que eu fiz para ele, por que ele tá bravo comigo, ou isso não agradou, ou por que que isso é dessa maneira. Então, mas se eu me abrir e conversar com ele sobre isso abertamente, eu vou poder entender o que está acontecendo e realmente saber, não só imaginar. Então, essa conversa, ela pode, ajudar a não ter mal entendimento, e sim entender o que está acontecendo e ter esse relacionamento, é, um momento, ter esse relacionamento puro, né? Ter esse relacionamento que podemos compartilhar em segurança com um com o outro, com claridade e ser claro, né? E você poder entender e ser entendido é muito importante. Então, comunicação é uma chave para que isso aconteça. O homem, normalmente, eles têm uma proatividade, né, para ter libido, o que significa que algo natural que leva você à intimidade, né, e ter essa iniciativa na intimidade. E isso é, pode trocar muito rápido, né, muda de ligado para desligado muito rápido, isso para o homem, né? E aí o homem tem esse tipo de pensamento, opa, peraí, sexo pode ser algo bom agora, mas não pensa muito na esposa, porque a mulher precisa de um tempo para esquentar, né, para poder estar ali e realmente começar algo. Então, muitas vezes os homens simplesmente têm essa coisa de trocar rápido, né, quero, não quero. é, Antes ele vinha até mim e falava assim, podemos fazer sexo? E eu, não, por favor, não. Não é algo que porque eu não gosto dele, ou porque eu rejeito ele, ou porque eu não tenho libido.
Mas porque especialmente para mim, sendo mulher, o meu sistema nervoso, ele é muito mais proativo, pensando muita coisa, trabalho, a casa, o que eu tenho que fazer, e se eu tivesse filhos, por exemplo, algo relacionado aos meus filhos, então não que eu não esteja querendo, mas é porque eu não tô ali com a minha cabeça tá em todo lugar. Então, se ele realmente quer algo comigo e começar uma conversa, começar a me abraçar, começar a fazer massagem, só para dizer, massagem é a melhor coisa, pelo menos para mim. Então, se ele criar esse ambiente, né, é, seguro, esse ambiente no qual eu posso começar a pensar nisso com todo o meu corpo e a minha cabeça, né? Então, isso para mim, tudo precisa estar preparado, né? Para ter uma intimidade física para poder chegar à intimidade celestial. É muito diferente de mulher para mulher, mas geralmente nós mulheres temos um período de 28 dias, onde alguns dias o corpo fala: opa, estou pronta para ter um bebê, vamos fazer sexo. Ou muitas vezes. Ah, tá. Nesses momentos que meu corpo pede, eu tô mais pronta, né? É muito mais fácil ficar pronta para isso. Mas lembra que essa questão de genitália, né? De querer estar pronto ou não, não é verdade, uma verdade universal, né? Mas tem algumas coisas que são mais comuns entre as mulheres. Então, os homens precisam entender os diferentes jeitos de chegar na sua esposa para ela sentir realmente conectada profundamente, né? Vamos lá aprender, né, algumas dicas práticas para enriquecer o nosso relacionamento. Para os homens, lembra que ser proativo é a chave. Não espere para sua esposa começar a intimidade, né? Seja intencional, mostre afeição, não só fisicamente. Por exemplo, falar quão a sua esposa é bonita. Ou espontaneamente limpar algo, porque ela se sente muito bem para você fazer, de você ter feito isso espontaneamente e ela se sente amada dessa maneira. Sim, eu sinto assim, se espontaneamente meu esposo limpa a casa, eu fico muito feliz. Basicamente, não só fisicamente, mas expresse seu amor com palavras, tempo de qualidade, levar a esposa para jantar, para tomar algo, para ter um jantar legal, caminhar. Conquiste o coração dela, não somente o corpo, mas faça práticas diárias para que a sua esposa tenha desejo. É muito mais fácil estar aberta para isso, que a gente recebe tudo isso, é muito mais fácil ficar aberta para isso. E para as esposas, seja aberta para os seus esposos, né? Mesmo que você não esteja, né, naquele ambiente, considere engajamento com ele. Ter um orgasmo é muito especial e ficar conectado com o meu esposo depois disso também é muito especial. Como eu sou eu, como mulher, muitas vezes eu esqueço disso. 85% é uma experiência de prazer para mim. Se você, mesmo que não se sinta que você quer isso, que você está pronta e se sente ali naquele momento, mas tente. E porque você precisa entender que homens também se sentem mais conectados através do sexo.
eles se sentem conectados emocionalmente, fisicamente, através do sexo. Então, faça isso para o seu esposo também. Essas são dicas, não são obrigações. Mas lembra que não são obrigações, mas que seja natural esse amor, que seja mútuo esse relacionamento, que vocês honrem, né? Todos, vocês honrem os dois parceiros, né? Os dois lados, esposa e esposa, mutualmente. Entenda que isso não é uma obrigação novamente, mas, por exemplo, meu esposo, quando ele começou a fazer mais coisas para mim, começou a reparar mais em mim, eu senti que eu poderia devolver isso para ele. E como eu sei que ele se sentia bem assim, né? Se sentia bem assim, então antes eu já conectava com ele e isso melhorou muito o nosso relacionamento sexual. Eu sei que é muita informação, mas vamos focar, em algumas chaves que podem realmente enriquecer o seu relacionamento. Primeiro, veja seu esposo ou esposa como representativo de Deus. Dessa perspectiva, encoraje respeito, honra, crescendo o seu relacionamento numa conexão espiritual mais profunda. Próximo é comunique abertamente sobre os seus desejos, sobre o que você precisa. Tenha um diálogo aberto e essencial para os dois. É muito importante para que os dois se sintam entendidos, né? E crie um espaço seguro onde os dois parceiros possam se sentir ouvidos e ser validados, né? É, abrace o masculino a masculinidade e a feminilidade. Elas são diferentes. Essas experiências podem ser a causa da força e do crescimento do relacionamento de cada um, né? E nós estamos aprendendo ainda um com o outro, então isso é muito importante quando a gente entende essas qualidades e realmente tem esse relacionamento mais harmonioso, tudo fica mais fácil, né? E finalmente sirva um ao outro com amor para criar um pedaço dos céus dentro da casa de cada um, né? Haja com amor e carinhosamente para criar esse fundamento e nutrir e apoiar esse ambiente de céu dentro de casa. Lembre que não são somente conceitos, mas passos práticos para você fazer em sua vida e criar uma bênção, né, dentro de casa, né, e que realmente não seja só uma bênção o casamento, mas tenha essa bênção dentro de casa. E agora eles estão falando sobre exemplos, né, para cada um deles. Eu faço perguntas de como que eu posso te servir, o que eu posso fazer para você hoje, como eu posso ser esse marido para você. Mesmo que às vezes a gente não sinta vontade, imagine como você pode sentir valioso e bem e ter uma válida experiência, né? Para você começar a perguntar isso, né? Então é muito importante você ter essa conversa e perguntar: é, posso ajudar você de alguma forma? O que que eu posso fazer de alguma maneira para você se sentir melhor? Então isso é muito são passos práticos, né, para o seu dia a dia. Pergunte abertamente, faça isso no seu dia a dia para que realmente vocês tenham uma bênção em casa. Tenho mais uma recomendação. Ah, ela está recomendando esses.
dois livros que estão disponíveis em português e espanhol, que falam sobre casamento. Nós usamos como uma recomendação, como somos jovens casados, né? Nós usamos esses livros e nos deram várias perspectivas do ponto, cri- do ponto cristão para a mulher ver o esposo num- numa diferente linha, né? De um jeito diferente, e o esposo ver a esposa de um jeito diferente também. Esses livros não foram escritos por pessoas que já são casadas, mas foram muito importantes para nossa bênção, para o nosso casamento. Eu recomendo para que vocês leiam, porque ajudou muito a nossa bênção. A gente tem também aqui no nosso departamento da Europa esses livros e temos um podcast que a gente fala sobre isso, sobre esses livros, se vocês quiserem checar, né, o nosso podcast sobre isso. E temos outras coisas que vocês podem achar aqui, mas desculpe, é tudo em inglês, mas é muito importante. Procurem principalmente por esses dois livros, que esses dois livros são muito importantes para isso. E eles têm em português e espanhol. Muito obrigada por nos escutar, por estar conosco, por estarem com os olhos atentos e com os corações abertos para a nossa mensagem. Muito obrigada por nos receber. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Se você quer fazer parte dessa experiência incrível, junte-se ao nosso grupo de WhatsApp de eventos e notificações, lá onde compartilhamos todas as novidades e atividades que realizamos aqui no Brasil. Os detalhes estarão na descrição. Mais uma vez, agradecemos a sua presença e esperamos você numa próxima. Muito obrigada!